Estou preparando aqui já. Salvo, a pergunta era a seguinte: se eu podia compartilhar imediatamente no meu perfil. Tá bom. Era isso que eu tinha que perguntar. Tá bom, tchau. Boa noite, amigos, amigas. Vamos falar nessa live de hoje sobre a renda emergencial. Está tendo muito debate sobre isso, sobre a sua continuidade, suas alterações, sua incorporação aos programas de transferência de renda. E é muito importante que a gente, de fato, faça esse debate. E eu vou trazer alguns dados que saíram a semana passada e hoje também sobre os resultados da renda emergencial. Lembrando que nós tivemos aí 3 iniciativas públicas, as mais importantes, fora as questões da área da saúde em si, para o enfrentamento, a tentativa de enfrentamento das questões econômicas e sociais ligadas à Covid-19. Nós tivemos uma repactuação de contratos de trabalho, que mais adiante eu pretendo falar sobre isso. Isso teve bastante adesão. Tivemos uma outra decisão que, até onde eu consigo perceber, pouco saiu do papel, que foi a criação de um crédito de curto prazo, de capital de giro para as empresas, um programa chamado Pronamps, com juros de 5% ao ano, que até onde eu percebo o sistema bancário não adotou. Tá? Ele recebeu, ficou com mais liquidez, ficou com mais dinheiro público, mas não repassou para as empresas, que seria muito importante que isso tivesse acontecido. Mas a minha impressão é que isso não aconteceu de fato. E tivemos a renda emergencial. O governo federal queria inicialmente garantir uma renda emergencial por 3 meses, equivalente a R$200 por mês. Os partidos de esquerda propuseram uma renda de um salário mínimo, e nessa negociação acabou sendo aprovada uma renda por mês de R$600 por 3 meses. E nós já temos alguns resultados desta renda emergencial que a gente pode discutir e pensar na continuidade desse tão importante programa. É evidente que o mundo inteiro aconteceu isso, o Brasil não seria diferente, até porque a intensidade da pandemia no Brasil foi muito alta, continua muito alta, aliás. Nós teríamos efeitos na economia, fortes efeitos na economia. Isso vem se verificando. O desemprego de julho foi muito alto ainda, muito alto. Então, tem muita gente desempregada. Isso era de se esperar. E era importante que a gente tivesse uma política pública de compensar a queda de renda do mercado de trabalho, garantindo às pessoas que comprassem comida, garantindo às pessoas a compra
das necessidades mais básicas e tendo um efeito importante na economia também, né? À medida que você entrega o dinheiro na mão dos mais pobres, eles vão no mercado gastar, porque tem necessidade de comprar comida, comprar gás, pagar conta de luz, né? Pagar conta de água. Então, isso entra no mercado e gira a economia. Bom, e que dados a gente tem dessa renda emergencial hoje? Quantos brasileiros foram contemplados com a renda emergencial? Nós atingimos um valor de 65,4 milhões de brasileiros. 65 milhões de brasileiros foram contemplados com a renda emergencial. É um número muito expressivo, né? Essa renda emergencial foi destinada para as pessoas que estavam na informalidade, sem carteira de trabalho assinada, para que não conseguia manter as suas atividades. Essa foi a intenção, e acabou atingindo 65,4 milhões de brasileiros. Se nós compararmos com o número de brasileiros hoje com carteira de trabalho assinada, nós temos no Brasil 38 milhões de brasileiros com carteira de trabalho assinada. Isso no setor privado, né? Sem contar o emprego público. No setor privado, nós temos 38 milhões de pessoas com trabalho, com carteira assinada. Então, o número de pessoas que foi contemplado com a renda emergencial é mais do que o número de pessoas com carteira assinada. 65 milhões contra 38 milhões, bem maior. Pô, mas isso não é estranho? Não é, sabe por quê? Porque desde o governo Temer, o Brasil começou a adotar políticas de tirar direitos, né? Vocês lembram da reforma trabalhista, que foi vendida como se recuperasse o emprego no Brasil? O trabalhador abrindo mão dos seus direitos, o emprego no Brasil ia brotar, né? Foi uma balela que nos contaram. O que aconteceu no Brasil que não houve aumento considerável de emprego, houve substituição do emprego de melhor qualidade pelo emprego de pior qualidade, do emprego de carteira assinada pelo emprego sem carteira assinada, mais precário. Então, o que cresceu no Brasil foi emprego, desde 2016, o emprego informal, sem carteira assinada. Não é à toa que tanta gente procurou a renda emergencial. As coisas têm consequência, não? Vai tirando direito dos trabalhadores. Os trabalhadores que, se tivesse, ao invés de 37, 38 milhões de trabalhadores com carteira assinada, nós tivemos 50, 53 milhões, menos gente ia procurar a renda emergencial. Mas a gente tornou menos seguro, precarizamos o mercado de trabalho. Estamos pagando isso aí. E não poderíamos fazer, nesse momento de crise, outra ação que não a compensar aqueles mais pobres, aqueles na informalidade, pela perda do dinamismo na economia. Alguns setores diminuíram a produção em 30%. Bom, um outro dado importante da renda emergencial, que é muito importante a gente pegar. Então, o pessoal do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada fez o seguinte estudo. Ele comparou quanto o brasileiro ia receber de rendimento no mês de julho, se não tivesse a crise, e quanto de fato ele recebeu. Então, ele perdeu, na média, 13%. Então, vamos imaginar que os brasileiros todos, né, iriam receber R$1 bilhão, é muito mais do que isso. Eles receberam 870 bilhões de reais, 13% a menos. 870 milhões, desculpe. Iam receber 1 bilhão, receberam 870 milhões. Então, houve uma queda na renda média do brasileiro geral, né, de 13%. No mês de julho. E no mês de maio e junho foi mais dura a situação. Quanto que compensou a renda emergencial desses 3%? Sabe quanto?
Aí não foi uma conta, é uma conta chegada, não se previu isso, não. Praticamente o mesmo valor. A renda emergencial fez com que a renda dos brasileiros, efetivamente, este ano, fosse igual a 101%, praticamente 100, né? Vamos deixar por 100, vai? Porque esses números aí sempre tem algum probleminha estatístico, né? Então, fosse igual se não tivesse a crise. Então, a renda emergencial para os salários, para os trabalhadores, compensou a queda da renda do mercado de trabalho. Então, ela atingiu o seu objetivo. Atingiu o seu objetivo na média. E para os mais pobres, isso foi melhor. Para os mais pobres, a renda que os mais pobres receberam na renda emergencial, na vigência da renda emergencial, foi 24% maior do que a renda que eles receberiam. Também é correto isso. Né? Você tem um atendimento privilegiado aos mais pobres, especialmente nesse momento de agravamento da situação social. Então, no geral, a renda emergencial teve um bom desempenho ao completar o salário, as rendas dos brasileiros, não são os salários, e fazer com que a renda dos brasileiros não caísse. As pessoas também perguntam o seguinte, mas não teve destinação indevida dessa renda? Essa renda não foi usada por quem não precisava dela? Os dados também não confirmam isso de maneira geral. Não é que não houve problemas, houve, mas não do tamanho que às vezes se alardeia. Então, peguei outras informações, é o seguinte, olha, pessoal da renda muito baixa, os mais pobres, mais da metade deles, 55%, conseguiram a renda de emergência. Pessoal de renda baixa, né, o segundo nível de renda, 51% conseguiram a renda de emergência. A renda média baixa, né, 48% conseguiram a renda de emergência. A renda média, 32%. Aqui talvez a gente já possa achar que há algum abuso. Na renda média alta, de quem recebe, que é o penúltimo extrato de renda no Brasil, dos 6 que eu considerei aqui, 12% receberam o auxílio emergência, renda de emergência. E da renda alta, apenas 2%. Né? Então, vejam que, de fato, foram as pessoas mais pobres que foram beneficiadas com a renda de emergência. As pessoas que não têm gordura para queimar, não é? Que depende da renda do mês. A gente costuma brincar, né, que às vezes não sobra dinheiro por jantar. Né? Brincar não, que é uma brincadeira muito dura essa. Né? Mas tem que vender o jantar para pagar o almoço. Né? Então, essa renda emergencial foi fundamental para que a crise sanitária não virasse uma crise econômica e social muito maior. Fundamental. Tem que ter aperfeiçoamento? Tem. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Bom, e daqui para frente? O que tem que se fazer? Tem que continuar com a renda emergencial. Nós não paramos com os problemas sociais e econômicos no Brasil. Não está resolvido. A situação não está resolvida. Mas o pessoal já está voltando, né? As praias lotaram esse final de semana, o pessoal foi para os bares, restaurantes. Abusou. Eu também acho que houve um exagero, né? O pessoal foi com muita sede ao pote. Acho que a gente precisava ser um pouco mais precavido, né? Guardar um pouco a ansiedade de voltar à vida normal, quando de fato as condições assim o permitirem. Não permitem. Vou dar um exemplo do estado do Amazonas. Né? O estado do Amazonas voltou com as aulas presenciais e mais de 350 professoras foram contaminadas com a Covid-19. Imediatamente. Então, essa volta, se precipitarmos, isso pode trazer um aumento da incidência da Covid, problemas nos nossos hospitais,
Então, a renda emergencial tem que continuar existindo. Não podemos parar com essa política neste momento, que a insegurança em relação à economia continua grande. Ah, mas tem dinheiro para isso? É como eu sempre digo, num período de crise como nós estamos passando, tem que ter dinheiro para pagar essa renda de emergência. Com ajustes? Sim, com ajustes. Mas tem que ter dinheiro. Vai fazer déficit público? Vai fazer déficit público. Todo mundo vai fazer déficit público. Todos os países do mundo, a maior parte deles vai fazer déficit. Nós estamos numa situação emergencial. Nós não podemos brincar com isso. Além das pessoas estar sendo contaminadas, morrendo, né? Temos aí próximo a 120 mil mortos, nós temos que cuidar da questão social, da questão econômica. Então, ela não pode ser abandonada de uma hora para outra. Pode aprimorar? Sim. Sim, e eu acho que é importante que a gente aprimore. A gente pense, né? Acho que ficou claro para muita gente, né? O quanto é importante que uma parcela da população brasileira tenha uma complementação de renda, que não fique sujeito à crueza, à dureza da fome, e a parcela que o Bolsa Família garantia, talvez tenha que aumentar. Com certeza tem que aumentar nos próximos anos. E como fazer isso? Aí eu acho que falta uma grande articulação do governo federal, intencional, viu? Típico da maneira do Bolsonaro agir, o presidente Bolsonaro agir. Né? Não faz acordo, faz disputa política a todo momento. Disputa política de baixo nível, na minha avaliação. O acordo do governo federal com os governos dos estados e com as prefeituras municipais para que esta continuidade tivesse maior acompanhamento público. Tivemos algumas denúncias importantes, né? Então, por exemplo, 40 mil militares, com soldo, salário dos militares, receberam a renda e não devolveram o dinheiro. Servidores públicos com salários também houve um número expressivo. Veja, 40 mil perante 65 milhões é pouca coisa. Né? A percentagem é pequena, mas não podemos desprezar isso. Houve também servidores públicos que acessaram a renda e não poderiam ter feito isso. Então, na minha avaliação, o aprimoramento agora passa pela conversa com os municípios. Os municípios têm um sistema que chama CAD único, que foi feito pelo pessoal da assistência social. Todo município do Brasil tem isso. Todo município. Então, os municípios já sabem o número de pessoas abaixo da pobreza, abaixo da extrema pobreza, têm condições de fazer um acompanhamento melhor desta situação. Mas o governo federal está disposto a fazer esta conversa, né? Melhorar o desempenho da rede de emergência. Todo mundo quer. Né? Não pode ser bloqueada pela ideia de que nós não temos dinheiro. Tem que ter dinheiro. E tem gente que poderia... Os ricos ficaram mais ricos nessa pandemia, é incrível. Sabe o que a Argentina está fazendo agora? Criando um imposto sobre grande fortuna para bancar a renda emergencial. O Brasil tem previsto isso na Constituição. Só que o Congresso Nacional chega na hora de decidir por essa lei, não decide, adia. Na hora de aprovar isso. Tem gente com muita gordura para queimar nesse país. Esse país é muito desigual. Né? Então, a gente poderia caminhar por aí e poderíamos caminhar com um trabalho conjunto, coordenado, aliás, não só na renda emergencial, nas questões de saúde também, né? Entre o governo federal, o governo estadual
e os governos estaduais e os municípios. Bom, eu vou falar aqui agora algumas pessoas que estão participando da live, né? O Edson Luiz Falvo, corte em outras áreas em 2021, tem área que dá para cortar, outras não vamos cortar na educação e na saúde, mas certamente não é isso que o Luiz Falvo está dizendo, né? Regina Torres, boa noite. O Marcos Peruso está dizendo, ó, o jornalista Sakamoto fez um interessante artigo da indignação das pessoas na praia, mas poucas ou quase nenhuma indignação com os ônibus e trens metropolitanos. Muito bom, Marcos, muito bem. Sabe, porque, de fato, né, a gente fica irritado, fica meio... Fala, bom, gente, vamos maneirar. Mas tem gente que não tem jeito de escolher. Tem que trabalhar. Então, vai se sujeita a ter um ônibus, um metrô lotado. Muito boa lembrança, Marcos. Eugênio Ferreira, vamos ver o Eugênio aqui, mostrar o comentário dele. Nesse momento crítico, o presidente está fazendo projeto para aumentar em 4,7% os gastos com as Forças Armadas, aumentando o orçamento de 106 para 111 bilhões para o próximo ano, enquanto que a educação terá corte de 4,2 bilhões. É isso? E o salário mínimo também, né? O aumento já do salário mínimo não vai ser tão grande como... Vai ser reduzido. Vai ser bem menor já do que estava se prevendo. Então, é uma questão de prioridade. Por que esses gastos? Afinal, os militares foram a categoria, foi uma das poucas categorias que foram beneficiadas na reforma da Previdência. Não mudou nada para eles. Está tendo uma série de reajustes salariais. Por que isso? Será que é aí que nós temos pobreza no Brasil? Extrema pobreza? Temos que pensar nessas coisas. Uma coisa está relacionada com a outra. Né? O Adriano, eu passei correndo aqui. Infelizmente, nas áreas sociais, acontece corte de orçamento. O Jonathan também está dizendo aqui, eis a importância da distribuição de renda através de programas sociais, como, por exemplo, Bolsa Família e auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi que segurou o PIB nesse contexto de pandemia e, por causa dele, também não amargaremos números mais baixos. É isso. Né? Se não tivesse auxílio emergencial, além da fome aumentar muito no país, nós teríamos um desempenho da economia muito pior. Basta ver os supermercados. Supermercados, a venda dos supermercados no Brasil esse ano não caiu. Né? Por duas razões, na minha avaliação. Uma que a gente cortou gastos de outras áreas. Então, o pessoal se viajava, parou de viajar. Se saía para alguma coisa, parou. Gastava no comércio, diminuiu. Né? Então, direcionou mais os gastos para os supermercados. A segunda é porque a renda emergencial permitiu que eles continuassem comprando nos supermercados. Então, a Associação Brasileira de Supermercados mostrou o número esses dias que a venda dos supermercados no Brasil, Jabuticabal não foi diferente. Aumentou em relação ao mesmo período do ano passado. Diferente de uma grande parte do comércio, né, onde houve queda brutal de vendas. Isabel Ferreira, sempre presente com a gente. Isabel, Zé Américo Sargent. Deixa eu ver o Zé. Enquanto o país amarga uma crise econômica, a pandemia do coronavírus, Jair Bolsonaro encaminha no Congresso novamente a questão do orçamento para o Exército. Eu espero que o Congresso Nacional corte isso, viu, Sérgio? Que pense em outras prioridades no Brasil nesse momento. Não que a gente não tenha que ter Forças Armadas, nada disso. Temos que ter. Mas não é a prioridade reforçar, em detrimento da saúde, da educação, da assistência social, os gastos com o Exército. Cláudia Troiano, o banco... Cláudia Troiano, esse é uma outra coisa que a gente poderia pensar, não é? A carteira do Banco do Brasil, de 3 bilhões de reais em créditos perdidos, para o BTG Pactual, que é um banco, por 1/10, praticamente, do valor. Negocião
supimpa para o banco, não para o Estado, não para o Banco do Brasil. Mira Nogueira Rodrigues Alves participando, a Isilda, muito obrigado pela participação de todos vocês. É isso. Rosária Francisca sempre participando, Carlos Eduardo de Paula também, a Kelly Martins, Linda Silva. Abraço, Linda, bem-vinda, viu? O Regis, o Antônio Ricardo de Lima, o Zé Américo Sarge, o Zé Ernesto Poli, sempre aqui com a gente também, Maria Carlota Niero Rocha, Marcelo Félix, a Maria Natalina. Espero não ter esquecido ninguém dessa vez. Muito obrigado, vamos continuar discutindo isso. É importante que a gente mantenha a solidariedade nesse período tão duro que nós estamos passando, né? De tanta surpresa, de tanto desconhecimento, que a gente mantenha também a serenidade e o espírito de amparo social é fundamental nesse momento. Até uma próxima oportunidade.